se tivéssemos uma revolução na educação e que começássemos pelo professor e botássemos aí um salário inicial de 15 pau por mês, que não é nada absurdo, o que você ia fazer? Você ia criar um tumulto, porque o professor ia voltar a ser um ofício desejado. Uhum. Então ia ter disputa em concurso para ser professor. E o cara do ensino médio, eu quero ser engenheiro, o outro eu quero ser médico, e eu quero ser professor, né? Aí passa no concurso, e aí, como tem concurso puxado, o professor de matemática é formado em matemática, Sim. coisa que não tem acontecido, né? O professor de física é formado em física, né? E aí fica um ano só se preparando numa academia nacional de professores, se preparando para dar aula. E dependendo então do desempenho, aí escolhe o lugar onde quer dar aula e com isso, você passa a ter escolas públicas com professores potentes. E aí você começa a aproximar a educação pública da educação privada caríssima. E aí você torna o mérito uma palavra com significado. O Enem é pau a pau, público com privado. Uhum. Todo mundo em igualdade de condições. Não desse jeito. Né? Escola 14 pau a mensalidade, com coach, psicólogo pessoal, ida aos Estados Unidos uma vez a cada semestre, pode fazer o curso em qualquer lugar do mundo. Tal, e o outro na lata. Na lata, temperatura de 58 graus dentro, comendo bolacha e sem professor para dar aula. Aí você pega e dá uma prova e diz, vamos ver quem é que vai ganhar. Sim. Pô, é um papo. É de um cinismo, de uma hipocrisia irritante. Então, eu penso que quando tivermos uma educação pública tão boa quanto é a educação privada, teremos uma sociedade potente, com gente querendo ser professor, e a partir daí você legitima a posição social do professor. Ele não vai mais apanhar, entendeu? Ele vai voltar a ser um cara considerado. E a família vai considerar a escola, considerar o professor, e não vai apoiar o delinquente que bate no professor, como tem acontecido. E vai valorizar até dentro da própria sala de aula, né? Os outros colegas olhando o professor. Por que a 10ª economia do mundo não pode dar 15 pau de salário pro professor? Por que não? Por que né? Por que a carreira do professor não pode ser paralela à carreira de um defensor público, entende? Por que um diretor de uma grande escola pública não pode ter um salário equivalente a um desembargador? Aí você tem uma paridade, e aí nós estamos falando de um outro país. Pode acreditar. Porque você vai dizer, isso é coisa de comunista. Não, antes de você continuar, o próprio capitalista que precisa da mão de obra, ele tem total interesse que a mão de obra seja qualificada. Porque ele vai lucrar muito mais. Então, é do interesse dele que isso aconteça. E para pensar, o imposto ele já paga, pelo menos teoricamente. Então, será um investimento feito pelo Estado e ele vai se beneficiar horrores. Será, Clóvis? Te pergunto, será? O funcionário, o operário bem informado, o operário com opinião, com conhecimento, não é perigoso para o patrão? Será que legitimar essa falta de conhecimento, essa ignorância, não é uma maneira que você tem também de manter o status quo? Mas aí é que tá. De forma equivocada, obviamente. Mas se você tiver um cara lúcido dentro da empresa, você vai ter aquele cara capaz de pensar fora da caixa, de inovar, etc. Que é uma coisa que a empresa precisa. Por quê? Ela precisa acelerar, né? O mercado precisa acelerar a circulação do capital. Para acelerar a circulação do capital, você precisa acelerar o consumo. Para justificar o consumo, é preciso que, né, o celular tenha 18 câmeras atrás e não 17, como no mês anterior. Então, você precisa de gente... né, é uma obsessão disso, pensar fora da caixa e tal. Agora, é um preço a pagar. Sim. Porque se o cara é lúcido para olhar para o que tem no estado da arte e propor alguma coisa nova, ele terá lucidez para olhar também para o esquema, como funciona, e dizer, peraí, não é assim. Vamos lá.
Vamos ver aí quanto é que está entrando de dinheiro. Sim. Tudo bem, o dono do capital tem que ser remunerado, mas também não é assim nesse escândalo todo, né? Não é. A diferença não pode ser de 100 para 1, né? Se você pega países capitalistas, né? Que fique claro, como os países da Escandinávia, a diferença do CEO para a faxineira é de 5 para 1, 6 para 1, no máximo 8 para 1 o salário, né? Aqui você pode chegar a 150, 160 vezes, né? Então, não precisa ser 8, mas vamos dar né? Por quê? Porque aí todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo consome mais, o próprio mercado interno vai ser aquecido e a sociedade vai ser um pouco mais justa. Por que a gente tem que carregar nas costas essa pecha de campeão do mundo da injustiça social, né? Por que tem que ser tão desigual? Por que a 10ª economia do mundo tem tanta gente pedindo comida na porta dos supermercados e tal? Não precisaria ser assim. Não precisaria. E é uma questão de... Eu acredito que poderíamos fazer muito parecido com o que fez a Coreia. É claro que a do Sul, né? A do Sul é bom deixar claro. É bom deixar claro, a do Sul, no sentido de começar pela educação. Mas por que não acontece? É uma pergunta boa. Né? O profissional da política, o governante, o candidato a governante, ele joga um jogo e esse jogo tem um troféu, que é o poder político. Ocupar cargos de autoridade do Estado. Muito bem. Então você não pode pedir para o cara abrir mão do troféu, porque aí ele não joga mais. Então, né, ele está em busca daquilo. O que é preciso? É vincular isso que ele quer ao que seria melhor para a sociedade. Então, imagina o seguinte cenário. O cara é eleito agora para prefeito, chega no cara e diz: vai querer se reeleger daqui 4 anos? Vou. Então, vamos dar uma advertência. O principal critério para votar em você é a qualidade da educação pública municipal daqui 4 anos. Está aqui os critérios, tem os rankings, nós vamos comparar com as outras cidades, vamos ver os resultados em tal e tal lugar, vamos ver a satisfação dos professores, vamos ver a melhora das condições das escolas, vamos ver... Está aqui os critérios. Ticou a maioria dos critérios, a chance de se reeleger é meio que quase que automático. Não foi o caso, desdenhou a escola, nem se candidate porque vai passar vergonha. Pergunto a você, se isso acontecesse, o que faria o prefeito nos próximos 4 anos? Deixaria a porra da escola impecável, tá certo? Sim. E ainda daria satisfação. Claro. Né? A cada... Não, olha, o professor nunca teve tão bom salário. Alguns professores com muito mérito estão sendo recapacitados. Então, professor com mestrado está ganhando um adicional da coisa. As escolas foram todas reformadas. A merenda escolar é a melhor do país, com nutricionista. Nós temos um serviço psicológico para atender alunos depressivos e não sei o que lá. Temos um investimento em informática, e o cara já vai dando. Chega no final de 4 anos, o cenário é outro. A sociedade vai lá e diz: como nós prometemos, sim, você está eleito no primeiro turno com 80% de aprovação. Então, o que teria sido preciso? Uma sociedade que valoriza a escola. Porque essa sociedade que valoriza a escola elegerá políticos preocupados com o tema. Mas não é o caso.